Estamos de volta com o Boletim Conexões de final de semana e esse bloco está recheado de cultura e comportamento. Na última quarta e quinta-feira, o Circo Laetô recebeu crianças de CEMEIs e escolas municipais de Goiânia para acompanhar um espetáculo em homenagem ao Dia do Circo. Malabares, pernas de pau, acrobacias e palhaços fizeram parte dessa festa. São 180 jovens que participam da Escola de Circo Laetô. Na semana em que é comemorado o Dia do Circo, crianças de CEMEIs e escolas municipais acompanharam o espetáculo. A curiosidade é tanta que alguns querem registrar cada momento. Quando é a Semana Nacional do Circo, a gente promove esse espetáculo para divulgar, difundir, valorizar a arte do circo. É uma arte que encanta, que seduz e que desafia, né? A arte do circo, todos os dias ela desenvolve, proporciona um desafio novo. O Circo Laetô existe em Goiânia há 21 anos. O nome indígena tem origem da etnia Carajás. Laetô é uma espécie de cocá, muito utilizado na passagem da fase infantil para a fase adulta. O espetáculo diverte todo tipo de público, dos pequenininhos até os mais experientes. Eu acredito assim que o circo, ele traz para nós, por exemplo, que já vivi isso na infância, uma recordação maravilhosa, né? E para as crianças você vê que é uma alegria total. Eu acho que o circo, além de tudo, é uma alegria. Ao todo, 16 escolas acompanharam as apresentações, mas para que tudo aconteça perfeitamente, é necessário muito treino. Começa cedo, né? Na base de umas 6 horas e vai até umas 8h30, 8 horas, por aí. É umas 2h30 de treino por dia. E quem nunca contou uma mentira que atire a primeira pedra? Como sexta-feira, dia 1º de abril, foi dia da mentira, nós vamos falar um pouquinho dessa prática tão comum, mas recriminada. Olha, eu sou assistente de um empresário aqui de São Paulo, ele precisa ir a um evento em Recife. Fica assim. Quer empresário bem-sucedido? Como é que faz com você? Quer? No filme Vips, o personagem Marcelo, vivido pelo ator Wagner Moura, não consegue conviver com sua própria identidade, o que faz com que ele assuma o papel de outras pessoas. A vida do homem se torna uma grande farsa. Seria apenas ficção se a história não fosse baseada em fatos reais. Nas ruas, não é difícil encontrar quem vive inventando mentiras para se livrar de algumas situações. A data 1º de abril é como se fosse um passaporte para a invenção de falsas verdades. Existem várias versões para justificar a criação do Dia da Mentira. Alguns afirmam que a tradição surgiu no século XVI, na França. No Brasil, a falsa notícia da morte de Dom Pedro, em 1828, marca o início da tradição. Mas o fato é que mentimos diariamente. Alguns falam que são pequenas histórias sem nenhuma maldade e às vezes necessárias. Mas e você? Quantas mentiras você conta por dia? Por dia, umas 20 mentirinhas básicas, mais ou menos. 200, mais ou menos. 200, 250. A gente vive economizando a mente das pessoas. Eu conto no máximo 1, 2, entendeu? Assim, o máximo é mentira básica, entendeu? A psicóloga Bruna Beletato garante que é natural do ser humano criar algumas mentiras. Mas é preciso ficar atento em relação à reação da pessoa diante das próprias mentiras. O que parece algo comum pode ser, na verdade, um distúrbio psicológico. Nós, indivíduos, nós somos sempre divididos entre os neuróticos, né, que somos todos nós, e os psicóticos, né? E aí a gente divide a mentira por isso também, né? Então a mentira do neurótico é aquela mentirinha que a gente vê de vez em quando, né? Ai, meu Deus, não quero que ninguém saiba disso, eu preciso esconder, né? E a gente dá uma mentirinha e essa é do neurótico, mas eu sei que eu tô mentindo, né? Eu sei que eu tô mentindo, eu tenho medo de ser pega, e eu disfarço. Uns mentem melhor, outros, né, nem tanto. E tem a mentira do psicótico, que é aquele indivíduo que ele vive na mentira, né? Que ele mente um pouco e ele tem que se sustentar na próxima mentira. Essa é a mentira do psicótico, que a gente considera como uma patologia mesmo. 1º de abril ou não, contar a verdade é sempre a melhor saída. Mas quem é que nunca inventou uma história para o amigo que vem com aquele papo de pescador? Não, é porque o cara falou pra mim que pegou um lambari de 12 metros, sabe?
Aí eu falei para ele que peguei um lampião aceso. Aí ele falou que o lampião aceso não tinha condições de pegar, né? Eu falei, mas como é que você pegou um lambari de 12 metros? Você diminui seu lambari que eu apago meu lampião. Bom, e você já ouviu falar sobre economia criativa? Esse setor é de suma importância para cidades turísticas, como é o caso da cidade de Goiás. Ele gera empregos e renda e também movimenta a economia local. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal de Goiás decidiram investigar quais são os principais entraves para o desenvolvimento da economia criativa na antiga capital do estado. Diferentemente da economia tradicional de manufatura, agricultura e comércio, a economia criativa produz bens e serviços intelectuais e artísticos. Grande parte dessa produção vem de atividades relacionadas à cultura, moda, música, culinária e artesanato. A economia criativa é um grande trunfo do Brasil. Já superamos países como Espanha, Itália e Holanda nesse setor, mas ainda falta muito para alcançar o patamar da França e dos Estados Unidos. A pergunta é: muito o quê? Estudantes de administração da UFG estão desenvolvendo uma pesquisa com empreendedores da cidade de Goiás em busca da resposta. Funciona assim, a gente faz uma pesquisa mais para a área prática. Entramos em contato com os empreendedores da cidade, mais voltado para a área de cultura e de artesanato e da culinária, e a gente faz um questionário com eles. Um questionário, ele é padrão, mas voltado para cada um para a sua área. Na área do artesanato é um e na área da culinária é outro. A gente faz pesquisas como, primeiro, a gente pergunta sobre a vida pessoal, fazem parte de alguma associação, como eles investem naquela mercadoria, como que eles aprenderam, se faz parte de geração em geração, como que isso acontece na família, se é da família ou se tem alguns outros funcionários envolvidos, como que é essa prática durante o dia a dia, como que eles trabalham. A pesquisa já ouviu 20 empresários do ramo do artesanato e 15 da culinária. O objetivo é gerar conhecimento para auxiliar os empreendedores vilaboenses no aperfeiçoamento do seu trabalho. O estudo ainda está em curso, mas algumas das problemáticas da economia criativa já vieram à tona. Como eu faço as pesquisas práticas, eu pude observar que há muita falta, deixa muito a observar muitas coisas. Falta muita coisa relacionada à parte de profissionalismo, à parte de qualificação do empreendedor. As pessoas não sabem lidar com o cliente, com o turista, às vezes. Eles têm muita dificuldade de atender o cliente bem. Eles não são qualificados perfeitamente para isso. Segundo o relatório da Economia Criativa 2013, elaborado pela Unesco, o comércio mundial de bens e serviços criativos totalizou um recorde de 624 bilhões de dólares. No Brasil, a contribuição dos segmentos criativos foi de 2,7% do PIB. Mas os benefícios do setor não são apenas econômicos, que o diga a cidade de Goiás. Eu acho que outros pontos principais que é importante é em relação ao desenvolvimento local, né? Onde é implantada a economia criativa, a preservação do patrimônio local, ela permite isso, né? Porque ela dá essa amplitude ao criar, né? De preservar não somente o artesanato, mas não somente o bem material, mas o imaterial também. E é assim que a gente termina o Boletim Conexões desse final de semana. Eu espero que você participe dos nossos próximos programas, mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então mandando uma mensagem para o WhatsApp, no 9181-1406, 9181-1406. Continue acompanhando a programação da TV UFG nesse final de semana e eu te espero segunda-feira, ao vivo, às 6h30 da noite. Até lá!